telecast de empate, que é aí a coisa que o Ceará mais sabe fazer nessa Série A. Foram 15 jogos, 9 empates até aqui. Igualou a sequência sem perder do ano passado, mas no ano passado foram 4 vitórias e 7 empates. Dessa vez, 2 vitórias e 9 empates. Assim, quinto empate seguido na Série A. O primeiro ponto, né? Foi uma partida de futebol? Interrogação. Eu diria que nem tanto. Foi uma coisa parecida com futebol. E assim, não é que a partida foi inútil, né? Na verdade, a partida foi muito tumultuada. Um árbitro fraquíssimo, fraco, que não sabia conduzir de maneira nenhuma o jogo, e aí irritou um lado, irritou o outro. Estranhamente, aliás, não, eu ia falar que é uma besteira, né? Eu falei assim, o jogo ia terminar sem expulsão, mas teve uma expulsão que não foi nem o árbitro que obviamente expulsou, foi o VAR, que teve que dizer para ele, ó, teve aqui uma agressão de um jogador, e olha que coisa. O cara tentou, assim, para não parecer também, para não exagerar, mas o cara tentou estrangular um jogador do Ceará, o atacante do Internacional. Claro, não foi uma tentativa de homicídio, mas ele pegou o pescoço do Richardson e apertou. Então, só com a consulta do VAR que o árbitro muito desligado, totalmente sem saber conduzir, o jogo muito picotado. Foi um jogo que eu acho que foi 7 no primeiro, não, foi 6 no primeiro tempo e 8 no segundo, né? Então, no total foi 105 minutos, mas eu acho que se tiver tido 35 minutos de bola rolando foi muito. Muitas quedas, o Inter fez muita cera, teve VAR e tudo mais, então foi um jogo muito ruim de se ver em termos gerais, assim, né? Então, o primeiro ponto é esse. Foi um jogo em que a arbitragem não soube conduzir a partida. Então, muitas vezes, ela ficava parando para vários tipos de lance de falta. E aí, de uma certa forma, é o que acontece às vezes no futebol brasileiro também, Cláudio, que é o seguinte. Quando o juiz vai marcando falta todo o tempo, e ele não vai sabendo conter os atletas, cada lance que acontece, o jogador, primeiro, se sente livre para chegar mais pesado. E o segundo ponto, a cada jogador, a cada contato que existia, cada lado, seja o Ceará, seja o Inter, ficava reclamando. Então, toda vez, principalmente no primeiro tempo, quando acontecia ali uma disputa, alguém caía, parecia que sempre estava tendo uma agressão em campo, entendeu? Então, foram muitas vezes desse jeito. Então, assim, teve, digamos, os mais protagonistas, Tyson, que é um mala, assim, na ideia, né? Assim, reclama demais e tudo mais. E o Richardson também, que assim foram os jogadores que mais se bicaram, né? Um estava tentando buscar o outro. O Richardson já estava amarelado e o Tais tentando expulsar o Richardson. E o Richardson tentando pilhar o Tais para ver se o Tais também tomava amarelo, que só foi tomar no segundo tempo, né? O árbitro também foi muito conivente com isso. Então, esse é o primeiro panorama da partida. Uma partida pouco disputada por conta de uma arbitragem que não soube conter os ânimos dos atletas em campo. A cada minuto que passava se tornava um jogo difícil de acompanhar por conta da dinâmica sempre quebrada pelas faltas que ele marcava. Aí a gente entra na partida em si. O Marquinhos Santos, né, treinador do Ceará, teve muita dificuldade para esse jogo, até porque ele não contava com os jogadores que ele não contou do jogo da quarta-feira contra o The Strongest, e ainda tinha novas perdas, Luiz Otávio e Vina, jogadores que ficaram afastados, né, por conta o Luiz Otávio, agora está me fugindo qual foi o motivo, mas eu acho que foi algum desgaste, né, Léo? Acho Foi que foi desgaste físico também. Desgaste físico. E o Vina que apresentou um quadro de virose e tudo mais, ele teve uma hipotermia no jogo passado, né, do primeiro tempo lá contra o The Strongest, também ficou afastado, não testou positivo para Covid. Os jogadores do Covid, alguns até testaram negativo, mas segundo o protocolo da CBF, não teria como voltar para esse jogo. E aí o Ceará ia com poucas peças, em termos gerais, assim. Você olhava o banco do Ceará, era um desespero ver, e olha que muitos jogadores estavam retornando, como o Léo Rafael e Dentinho, né? Mas, assim, sem muita empolgação, porque o Dentinho praticamente mal jogou na temporada. Tinha o João Vitor, por exemplo, que é um jogador que aparecia vez ou outra, mas não é um jogador muito maturado ainda, muito pronto. Aquele bom começo que ele surgiu, você vê que já começa a oscilar, e isso vez ou outra acontece com alguns jogadores. E nos primeiros minutos do time que ele colocou como titular, gostei da equipe que ele colocou, queria ver o Lima como esse terceiro homem de meio, colocou o Eric numa ponta, e Yuri Castilho
que jogou uma partida muito boa, juntamente com o Zé Roberto, que vinha rendendo bem nas mãos do Marquinhos. Mas o grande problema foi quando a bola começou a rolar. O Ceará teve muitas dificuldades no primeiro tempo, muitas dificuldades. Aliás, o Ceará foi um time muito disperso, como em outros jogos. Isso eu falo em meio todo aquele jogo conturbado que a arbitragem estava conduzindo. Claro, a arbitragem prejudicou, mas quando o Inter tinha a bola, e o Inter também bem desfalcado. Aliás, o Inter praticamente nem era o time titular. O Inter era bem mais organizado em campo do que o Ceará. O Ceará o sistema defensivo tava, meu Deus do céu. E aqui o spoiler mais fácil, acho que de todos, assim, né? Gabriel Lacerda fez assim talvez a pior partida dele com a camisa do Ceará, assim. Era algo grotesco de ver o Gabriel Lacerda tendo a bola no pé, porque dava passe errado, tirava a bola errada, defensivamente lendo mal as jogadas. Então, assim, o Ceará no primeiro tempo, ele teve 2 oportunidades. Não, aliás, estou mentindo. Na verdade, o Ceará teve uma oportunidade antes de fazer a jogada do pênalti, porque o jogo começa com quase um gol do Wesley Moraes. A defesa do Ceará já deu a primeira bobeira ali, logo com 20 segundos. O Wesley Moraes talvez só não tenha feito ou tenha finalizado melhor, porque ele acaba escorregando na finalização. O Ceará tem uma cabeçada com o Lacerda, que talvez foi a única coisa que o Lacerda acertou durante o jogo, foi uma cabeçada que passa a gente à trave. Tirando isso, ele acertou só o lançamento para o pênalti, né? Da jogada do pênalti. Foi um lançamento incrível. Eu nem sabia que o lançamento tinha sido dele. Nem sabia Tirando que o lançamento... isso, concordo 100%. Não, o Lacerda foi lamentável. Então, assim, foi muito ruim. E aí o Inter, depois dessa chegada do Ceará, o Inter tinha muita facilidade. Chegou um momento do primeiro tempo que ficou 8-2 de finalizações. O Ceará tendo a bola, não sabia o que fazer com a bola, errava muitos passes, de novo saída de bola muito ruim, o time desorganizado, sem sintonia, e ao mesmo tempo, quando era atacado, o time chegava com muita facilidade. Por exemplo, o Vinícius Machado, nesse primeiro tempo, teve que fazer 3 defesas, porque o sistema defensivo do Ceará dava muita brecha. E olha que você tinha ali jogadores para tentar segurar essas chegadas do Inter, mas o Ceará não conseguia. Teve uma que foi exatamente... Aliás, até para cronologicamente ser mais coerente, né? A jogada do Ceará, que tem a penalidade, é uma sagacidade, que também, outra coisa muito fácil de destacar hoje. O melhor jogador do Ceará, que foi o Yuri Castilho, ele antecipa exatamente o zagueiro, acho que era o Kaique, se eu não me engano, ou era o Moledo, ele antecipa, e aí na hora que ele vai tirar do goleiro, o Kehler, né, goleiro do Internacional, faz a penalidade e o Lima bate para fazer 1-0. Só que aí depois o Ceará parou nessa penalidade, ou seja, nos 35, por aí, 35 minutos, o Ceará tinha dado a cabeçada ali com o Lacerda e a penalidade. Porque de resto, era o Inter muito mais perigoso. O Inter chegou a finalizar várias vezes, o Vinícius Machado teve que trabalhar muitas vezes. Aí tem uma falta, que até uma jogada que logo nos primeiros minutos, acho que tinha 5 minutos, o Richardson já tinha feito 3 faltas. E eu até tinha falado na transmissão da rádio que o Richardson tinha que sumir um pouco, sabe assim, da visão do árbitro. E o jogo foi ficando cada vez mais tenso, as faltas acontecendo, o jogo tumultuado e confusão. Veio uma falta, exatamente pelo lado esquerdo, batida pelo Tyson. E aí, novamente, o sistema defensivo do Ceará dá bobeira, o Moisés livre no segundo pau para fazer o gol do empate, e quase minutos depois acontece a mesma situação. Nesse lance do primeiro gol, especificamente, o posicionamento é errado, porque quem estava no segundo pau era o Zé Roberto. Só que o Zé Roberto ele foi tentar cobrir exatamente um jogador do Inter que estava logo à frente. Nisso, ele deixa o Moisés livre no segundo pau, e aí o Moisés faz o gol. Só que aconteceu algo similar numa outra jogada, acho que foi uma jogada de escanteio, uma bola que é alçada na área, e aí eu acho que teve uma certa indecisão do próprio Vinícius Machado achando que a bola iria para fora, e aí, olha que coisa, a bola é cabeceada para trás, é tocada para trás, a bola bate no Lacerda, e seria um gol contra do Lacerda se não tivesse o Vitor Luiz ali para evitar. A bola ainda bateu na trave. Então, assim, foi um primeiro tempo muito estabanado do Ceará, de muitos atletas. O Ceará praticamente sem muito controle. E quando vai ressurgir, aí é de novo com o Yuri Castilho, que recebe uma bola, faz a jogada muito parecida com a jogada que acaba quando ele sofreu o pênalti. Ele tira novamente de cabeça da marcação, finaliza,
e o goleiro Kehler acaba defendendo. Então, no primeiro tempo, foi um jogo muito tumultuado. O Inter, quando teve a bola rolando, foi bem melhor do que o Ceará, e o Ceará praticamente sem organização. E isso a gente estava falando do Ceará ideal em campo. E aí é onde entra o primeiro ponto. O Marquinhos Santos não conseguiu fazer, com o melhor time que ele tinha nas mãos hoje, o time render. Ele não conseguiu fazer essa equipe, por nenhum momento, ser melhor do que um adversário que tinha desfalques. Embora o Inter tenha, sim, suas qualidades, a gente sabe disso. Mas o Ceará estava muito perdido no primeiro tempo. É bom lembrar também, o seu menino, Cláudio, Eric, saiu machucado no primeiro tempo. E aí até pode ser algo que leve alguns dias para ele voltar, porque a queda dele foi muito feia. Foi um lance que deveria o árbitro também ter sido mais rigoroso, porque o jogador faz uma cama de gato. Claro que talvez ele não quisesse machucar o Eric, certo? O Eric, na verdade, se machucou, mas, obviamente, quem faz uma cama de gato está colocando, obviamente, o jogador adversário numa situação de risco. E ele caiu muito feio, assim. A imagem, quando dá uma parada, assim, é quase como se tivesse a coluna dele fazendo, sabe, assim dobrada, assim, totalmente. E foi muito tempo para atender, e aí até o Ceará demorou. E aí as opções também do Marquinhos não eram nada boas, como eu estava citando, o banco de reservas do Ceará não era essas coisas todas. Tanto é que dos 3 jogadores que ele colocou para aquecer, eu acho que ele escolheu o cara certo, que era o Kelvin, porque as outras 2 opções era exatamente o Dentinho e também o... Nossa Senhora, agora fugiu o nome. O João Vitor. O João Vitor, João Vitor. Por ali tinha o Davi também, né? Que é tem um garoto também da base. Mas ele escolheu esses 3 para aquecer, né? Aí tentaram ver se o Eric tinha condições. O Eric realmente estava sentindo muitas dores, saiu até com o braço imobilizado. Não se sabe se houve fratura ou não, e o Ceará deve divulgar depois essa situação. Perde o jogador, no mínimo, para o jogo da quarta-feira, mas perdeu o Ceará, né? Um jogador que pudesse oferecer. Trouxe o Kelvin para ver se dava, uma jogada pelo lado esquerdo, fazendo com que o Yuri Castilho fosse para o lado direito, mas, no geral, o primeiro tempo do Ceará foi novamente pavoroso, como já tinha sido no jogo contra o Atlético Goianiense, como já tinha sido no jogo contra o Cuiabá, né? Ou seja, Marquinhos Santos, mais uma vez, não conseguiu fazer o melhor com a equipe. Na volta do intervalo, eu até achei que o Marquinhos poderia ter feito algumas substituições, a principal delas, eu teria sacado o Lacerda, que estava muito inseguro, e aí é onde entra uma coisa que eu já tinha falado das outras vezes aqui. Todo novo treinador que não acompanha um clube como a gente acompanha aqui de maneira sistemática, talvez não enxergasse, por exemplo, o Marcos Vitor como essa opção. Porque o Marcos Vitor, ele tanto é um jogador de bom passe, melhoraria, eu acho, a saída de bola do Ceará, mas aí o Marquinhos, obviamente, talvez por não conhecer a fundo o jogador, não apostou nele. E o outro risco que eu achei também que o Marquinhos colocou o Ceará para o segundo tempo é porque, no primeiro tempo, onde o Richardson teve muitos embates ali com o Tyson, assim, todo mundo sabe que o Richardson é um jogador que chega firme, né? Nem sempre de maneira maldosa, mas o risco de se tomar um segundo amarelo era muito alto no segundo tempo. Então, eu acho que ele poderia ter feito, aliás, uma das possibilidades que ele poderia ter feito, daquelas 3 que ele tinha pensado para entrar no lugar do Eric, ele poderia ter feito, por exemplo, colocado o Sobral para colocar o Lima jogando mais aberto. Essa era uma das possibilidades. Como ele não fez essa formação, colocou o Kelvin, ele poderia ter pensado em colocar o Sobral no lugar do Richardson, mas aparentemente, e eu vou pegar até uma fala do Sérgio Ponte, jornalista que trabalha lá na Rádio Povo, ele já tinha falado antes do jogo começar, o Sobral está sendo barrado pelo Marquinhos Santos. Ele não vai utilizar hoje o Sobral na partida. E, curiosamente, para um jogo desse, onde tinha muitos desfalques, onde tinha gente lesionada e até situações de jogo que poderia ter colocado o Sobral, ele não ter colocado, me parece mesmo que foi um certo tipo de... Eu não confio nesse jogador, não confio nesse atleta para esse momento do jogo. Então, acho que, enfim, a gente vai saber mais para frente se isso é verdade ou não, mas o Sobral, que é um jogador muito importante, não foi acionado hoje, mesmo o Ceará tendo 5 opções. No segundo tempo, foi uma grande dificuldade, Cláudio, porque o jogo, de uma certa maneira, começou muito parecido com o do primeiro tempo, com muitas faltas, né? Tava 2 minutos de jogo, já tinha 3 faltas marcadas, e foi nesse jogo picotado. A equipe do Inter continuava tendo um pouco mais de organização, mas também ao longo do jogo foi caindo mais de rendimento. O Ceará tentou fazer suas trocas de uma certa maneira. Acho que o Marquinhos demorou para fazer ali as trocas, e eu, assim,
ponderando, acho que a única coisa que eu pondero do Marquinhos para o jogo de hoje. As opções não eram tão boas assim, e deu para ver claramente, por exemplo, quando ele colocou o Peixoto no lugar do Zé Roberto, e quando ele colocou o Dentinho no lugar do... cara, agora tá fugindo o nome, quem foi que entrou? Deixa eu... Tu tem aí, Léo, quem foi que ele entrou? O Dentinho entrou? O Dentinho... Ixi, agora também me pegou. Eu acho que o Dentinho entrou no lugar do Richardson, não? Kelvin, tirou o Kelvin. Tirou o Kelvin. Foi o Kelvin mesmo? O Dentinho, exatamente. O Kelvin entrou no primeiro tempo e saiu no segundo. Não, eu lembro, mas é porque eu tinha a impressão que ele tinha saído já no finalzinho da partida. Não. Mas em todo caso, por exemplo, o Dentinho entrou, não causou efeito nenhum, né? Assim, também não dá para... Ninguém esperava que fosse causar efeito algum. E aí faltou realmente essas opções melhores de banco. O Ceará ainda tentou, aliás, e aí muito mérito para o Yuri Castilho, a jogada que sai exatamente no pé do Kelvin, o Kelvin que faz o cruzamento, ele faz um gol que merecia demais, assim, se tinha um jogador que merecia fazer o gol hoje, na noite de hoje, na Arena Castelão, era exatamente o Yuri Castilho, que estava jogando demais, fez um belíssimo gol de cabeça, só que na hora do replay mostrou que ele estava lá um passo, né? A perna estava um pouquinho aberta e mostrava lá o impedimento dele, que acabou pegando muito ali aquele momento onde o Ceará não tinha tantas opções e naquela oportunidade poderia ali ter feito exatamente o gol que pudesse selar essa vitória. Só que aí naquele 1-1 começou a passar o tempo, foi passando o tempo e nada indicava que sairia gol, né? Eu recebi até uma mensagem lá no YouTube da Rádio, Cláudio, falando assim, pode colocar 50 de acréscimo aí que esse 1-1 já está desenhado. E realmente era o que parecia. Jogar até amanhã, né? Porque assim, quando você via assim, só se acontecesse uma penalidade, porque o jogo estava tão tumultuado, e até nas últimas trocas do Marquinhos, por exemplo, eu não teria colocado o João Vitor, sinceramente. Acho que o João Vitor, ele, como eu estava até citando, e eu já estou até me estendendo, mas até para passar logo para o Léo, eu acho que o João Vitor ele é um jogador que ele não tem realmente a maturidade de jogar no profissional. E ele pode estar passando por uma situação que já aconteceu com vários outros atletas que surgiram muito bem, que ele sabe do talento que tem, mas ele talvez não sabe usar as ferramentas a qual ele domina, né? Então, assim, a entrada dele foi muito ruim. 3 jogadas que ele pegou do lado direito, ele soltou o passe errado para o Nino, ele acabou fazendo a jogada errada. Então, nessa substituição, eu teria colocado, por exemplo, o Michel Macedo. Se era para sacar o Lima, como ele sacou, colocava o Michel Macedo, colocava o Nino na segunda linha, que talvez era um jogador muito mais adaptado e muito mais pronto para uma situação como essa. E você tendo o Michel Macedo, que também chega bem ao ataque, né? Que guardaria melhor a posição e você poderia utilizá-lo com um jogador de mais experiência para o momento desse. Então, acho que... E aí é onde entra novamente na questão do Marquinhos. O Marquinhos, por talvez não conhecer a fundo determinados atletas, acaba apostando na característica, né? Não, na característica, o João Vitor talvez seja a opção certa, mas eu acho que no encaixe, no entendimento, até o mesmo João Vitor, no último jogo dele, que foi até também, acho que foi contra o Curitiba, se eu não me engano, né, Léo? Acho que foi do Curitiba. Foi o Curitiba. Que ele perde a bola e quase gera a virada do Curitiba naquele jogo, exatamente, por exemplo. Então, assim, é um problema que o Ceará tem, claro, não é só o Ceará, tem várias equipes da Série A com o banco, né? Assim, o Ceará com os desfalques que tem, já não seria fácil, mas volto a ressaltar, e aí para finalizar essa minha primeira explanação, com o melhor time que o Ceará tinha para fazer esse jogo, do time inicial, foi o pior Ceará durante os 90 minutos. Os 45 minutos iniciais foi o pior Ceará. O segundo tempo, que foi o Ceará mais razoável, era com as peças menos, né, sem as peças ideais, ou seja, com as peças mais instáveis, porque era um banco de reserva sem tantas opções. Então, esse é o tipo do empate que respinga novamente para cima do Marquinhos, que não vai ter vida fácil enquanto não apresentar um futebol de maneira convincente.